hora que eu acho que vocês gostam de me ver falando mal das coisas. Acho que vocês gostam de me ver bravo no vídeo. Mas tá bom. O tema de hoje é cigarro. Eu não acho que alguém realmente esperava que eu fosse falar alguma coisa boa sobre cigarro, né? Se você tá nesse vídeo porque você é um fumante e tá esperando que venha a opinião de algum médico ou estudante de medicina para falar para você que, pô, cigarro não é tudo isso que falam, sinto muito, você clicou no vídeo errado. Meu nome é Matheus Arcanjo, eu sou estudante de medicina e hoje a gente vai falar sobre tudo que pode acontecer com você que fuma cigarro. Então vamos lá. Você tá fumando teu cigarrinho, tá sentindo uma sensação gostosa, uma alegria, um prazer? De onde é que tá vindo todos esses sentimentos dentro daquela bituquinha? Bom, como você deve saber, isso vem da nicotina, um composto alcaloide que é encontrado nas folhas de tabaco. É uma planta, né, a Nicotina tabacum, e é dali que vem, né, todos esses sentimentos maravilhosos que você tem quando fuma o cigarro. Quando o cigarro ele é fumado, a nicotina ela é muito rapidamente absorvida lá nos seus pulmões. Ela é absorvida e chega ao cérebro em questão de 10 a 20 segundos. Então sim, é muito, mas muito rápido. Então ela vai lá para o seu sistema nervoso central. Ela atua onde, Matheus? Bom, ela vai atuar nos seus receptores nicotínicos, mais especificamente os receptores nicotínicos de acetilcolina. Matheus está falando um termo muito difícil. O que isso quer dizer? Simplificando, são seus receptores de prazer. Você está ativando os receptores que dão a sensação de prazer no seu corpo. Como que isso acontece? Tá bom, lá vai um termo difícil para vocês, tá? A nicotina, ela ativa os seus receptores nicotínicos dopaminérgicos, fazendo com que haja uma liberação de dopamina, o hormônio da felicidade. Também chamado de hormônio da recompensa, hormônio do prazer, é o que a gente chama de dopamina, né? Dopar, é o que dá aquela sensação também de relaxamento, de tranquilidade, dopamina. Mas não é só isso. A gente está lidando com vários neurotransmissores, vários hormônios. Então não é só dopamina, não. A gente tem, por exemplo, noradrenalina. A noradrenalina é responsável por aumentar o seu estado de alerta, até um pouco do seu estado de atenção. Também temos a serotonina, o hormônio do sono, o hormônio que ajuda você a regular o seu ciclo circadiano. Em outras palavras, melhora até o seu humor, faz toda essa regulação ali no seu corpo. De quebra, também temos a liberação de endorfina. Já lembra aquela pessoa que sai da academia e fala, ai, tô endorfinado? O que a endorfina faz no seu corpo? Te dá uma sensação de bem-estar. Muito legal, né? Falei, né, da acetilcolina também, que também colabora para a melhora da atenção. E por fim, uma coisa muito importante de se pontuar. Temos também o glutamato ali no meio. E o glutamato, ele gera uma sensação de recompensa. Recompensa do quê, Matheus? Bom, do ato de você fumar. Quando você fuma, você libera o glutamato. O glutamato, ele atua ali te dando uma sensação de recompensa. Consequentemente, você fuma de novo porque você quer ficar sendo recompensado pelo ato de fumar. Já entendeu onde é que isso vai levar, né? Enfim, nesse conjunto de hormônios e neurotransmissores, o que você promoveu para o seu corpo? Você promoveu uma melhora momentânea no seu humor, no seu estado de concentração, promoveu até uma certa euforia, mas também promoveu estado de relaxamento, tudo isso, ó, muito bacana. Matheus, então fumar é bom, não é? Calma. Quando você faz isso, você aumenta o seu número de receptores de acetilcolina. Quando você passa por isso, ocorre uma neuromodulação, uma neuroadaptação. E o que isso quer dizer? Quer dizer que aqueles receptores de nicotina vão ficar cada vez mais numerosos. Seu corpo começa a ter cada vez mais receptores de nicotina. O que isso implica? Implica que você vai ter que trazer cada vez mais nicotina para ter os mesmos efeitos e pior, significa que para o seu corpo dar os efeitos, ele precisa especificamente da nicotina, porque a maioria dos receptores que te dão essas sensações estão relacionados agora à nicotina e não a outros neurotransmissores, neuromoduladores. Então, por exemplo, você quer manter a sua dopamina num nível normal, te deixar feliz de forma normal, agora você depende principalmente da nicotina para isso. O que isso vai implicar? Numa dependência química. Rápido, Matheus? Em algumas pessoas sim, em outras pessoas leva um pouco mais de tempo,
Mas calma, não é só esse o problema do cigarro, não. Eu vou falar de outros problemas também. Mas aí a pessoa fala bem assim, bom, não quero ficar passando por isso, vou parar de fumar. E a pessoa faz uma interrupção abrupta. Parei de fumar. Do dia pra noite, ó, parou. Eu quero voltar com os meus hormônios totalmente regulados. A interrupção abrupta vai levar a pessoa a uma irritabilidade absurda. Vamos falar logo assim. É uma irritação tremenda que a pessoa começa a sentir, porque os hormônios estão todos desregulados. Isso é causado pela abstinência, mas só que a abstinência não causa só irritação. Ela também causa ansiedade. Lembra que quando você estava com a nicotina ali no meio funcionando, você estava concentrado, né? Agora não tem mais. Então a pessoa também tem dificuldade de concentração. E de quebra, né? Vamos sentindo falta da pessoa que ela era quando estava fumando, ela vai ter o que a gente chama de abstinência mesmo. A pessoa vai ficar querendo voltar a fumar. E a luta incessante pela vontade de fumar vai fazendo com que essa pessoa lembre do cigarro cada vez mais endeusado. Então vai ficando cada vez mais difícil segurar a vontade de fumar. Porque quanto mais o tempo passa, mais ela acha que o cigarro era maravilhoso. E como era incrível quando ela estava fumando. Mas claro, isso é só um detalhe. Tem mais coisa. Sabia que o cigarro ele tem muitas substâncias tóxicas que fazem mal para o seu corpo também? Porque eu sei que vai ter gente aqui que vai comentar: ah, é só eu começar a fumar e não para nunca. Tá. Falando da sua felicidade ali, né? Tudo bem que você vai ter que ficar fumando cada vez mais para ter o mesmo efeito, mas tudo bem, né? Até aí tá tudo legal. Vamos falar então das substâncias tóxicas, que é o que vai ferrar com o teu corpo enquanto você estiver fumando. A fumaça do cigarro, ela tem mais de 7.000 substâncias químicas que são nocivas. É claro que eu não vou falar de todas aqui, mas só para você ter uma noção, tem dezenas de substâncias que são cancerígenas ali no meio. Cancerígenas. Entre elas nós temos o monóxido de carbono, temos o formaldeído, alcatrão, benzeno, arsênio, cádmio e também as nitrosaminas do tabaco. Essas substâncias elas vão causar o que no teu corpo? Bom, elas vão causar uma inflamação crônica, danos oxidativos nos seus tecidos. Inclusive, falando de tecidos, tem danos nos tecidos epiteliais também, lesão do endotélio, lesão endotelial e até mutações genéticas, alterações no seu DNA. Eu acho engraçado, inclusive, que quando eu fiz o vídeo das vacinas do Covid, muita gente comentou bem assim: ah, eu não tomo essa vacina porque ela muda meu material genético. Muda nada. A vacina não muda seu material genético. Expliquei isso no vídeo. Só que a pessoa fica lá: não posso tomar uma vacina porque ela vai mudar meu material genético. Mas aí a pessoa tá fumando. E fumar pode não, vai mudar, né? Acabar mudando o material genético quando fuma em grande quantidade, porque tem esses compostos que alteram o seu material genético. E com isso a pessoa não tá preocupada. Fumar pode, mas tomar vacina que salva a vida, não. Enfim, complicado esse pessoal, né? Bom, como se isso não bastasse, a gente tá falando de fumaça, né? Tragável. O seu corpo ele não foi feito para tragar nada, tá bom? Nenhum tipo de fumaça. Ah, Matheus, e aquela... se eu colocar o umidificador ali com aquele trem, eu posso tragar? Não, nem isso é bom pro teu corpo, tá? Nada. O seu corpo não foi feito para tragar nada. Pulmão é feito para entrar ar, não é feito para entrar fumaça, não é feito para entrar neblina, nada disso. No caso, essa fumaça do cigarro, essa fumaça inalável, é muito pior do que o do umidificador que eu comentei ali, né? Ela provoca basicamente, eu vou sintetizar aqui em 3 mecanismos de lesão no teu corpo. A começar com a inflamação que ela causa nas suas vias aéreas. E essa inflamação ela ocorre toda vez que você fuma. Consequentemente, a gente está lidando com uma inflamação que vai cronificar. Então, uma inflamação crônica das vias aéreas. Essa inflamação, ela vai ocasionando, né? O seu corpo ele funciona assim. Tem uma lesão, gera um processo inflamatório, depois vem um processo reparativo. Se você fica lesionando toda vez, provocando uma inflamação todo santo dia, vai chegar um ponto que esses processos reparativos eles não funcionam da forma como deveriam. Ele não consegue mais trazer o tecido ao que ele deveria ser. E aí a gente tem mutações nos tecidos que são permanentes, não volta mais. Outra coisa que essa fumaça faz, provoca um estresse oxidativo. Aí a gente pode falar de apoptose celular, ou seja, destruição das suas células. A gente pode falar de mutações no material genético, que é o que eu já comentei, e até peroxidação lipídica. É um processo terrível que acontece com as gorduras do seu corpo. Basicamente, elas perdem a função. A gordura no seu corpo tem função, forma os colesteróis e tal. Mas nesse caso, quando você faz uma peroxidação do lipídio, ele
perde todas as funções que ele tem e ele ainda só serve para fazer uma coisa no seu corpo: formar placas, entupir veia, te dar infarto ou AVC. E essas alterações acontecem porque ali na fumaça do cigarro, lembra que eu falei de 7.000 compostos nocivos no cigarro? Mais de 7.000? Na fumaça ali a gente tem o que a gente chama de radicais livres, compostos extremamente voláteis, compostos que fazem mal para o teu corpo, tá bom? A terceira alteração que a gente pode citar é a lesão das vias aéreas ali, que tem onde a gente chama de cílios, são como se fossem alguns pelinhos que vão movimentando o muco por todo o seu trato respiratório, pelas suas vias respiratórias. A nicotina, assim como as outras toxinas, os radicais livres e tal, eles vão lesionando esses cílios que tem nas suas vias aéreas. Consequentemente, ele não consegue movimentar o muco da forma adequada. Isso implica numa pessoa que fica com secreções mais acumuladas. Secreções acumuladas, dentre algumas coisas que pode causar, a gente sempre dá um ênfase na proliferação de micro-organismos, proliferação de bactéria no seu sistema respiratório, nos seus pulmões principalmente. Também, na verdade, também nas vias aéreas inferiores, traqueia e os brônquios, bronquíolos, tudo isso vai acumulando secreção ali, promove obstrução, né, porque são secreções que ficam mais estagnadas, então vai obstruindo as suas vias aéreas inferiores, mas também, pior que isso, a proliferação de micro-organismos. É onde a gente fala de tuberculose, a gente fala de infecções, inflamações pulmonares, aí dá uma série de problemas que eu não vou ficar detalhando aqui agora. Agora, os problemas assim que a gente mais costuma encontrar em pacientes que são fumantes. Acho que o principal, que todo mundo vai lembrar, chama-se DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. A DPOC, ela é basicamente algo que você vai encontrar em pacientes que são fumantes crônicos por longos anos, sabe? É muito comum de encontrar. Aí a gente vai ter alterações que são próprias desse paciente. Chama tórax em tonel, aquele tórax mais arredondado, parecendo um barril. Vou colocar uma imagem aí para vocês verem o que eu tô falando. Dentre várias alterações, as costelas desses pacientes vão ficando mais retificadas, o coração vai ficando o que a gente chama de coração em gota, dá para ver isso na radiologia, a trama vascular do pulmão vai ficando aumentada, muitas coisas mudam aí nesse paciente. E como o nome sugere, doença pulmonar obstrutiva, a gente está falando de uma obstrução das suas vias aéreas. Então a pessoa vai ficando o quê? Vai ficando sem fôlego, a pessoa vai cansando por qualquer coisinha. Tem uma série absurda de problemas que eu poderia ficar falando aqui nos pacientes que são DPOC. E detalhe, DPOC não é algo raro de se encontrar. É extremamente comum em pacientes que são fumantes. Inclusive, o uso do cigarro é disparado o principal fator de risco para ter DPOC. Mas eu não vou ficar falando de DPOC aqui nesse vídeo porque é um assunto muito extenso. O que eu quero que você entenda é que desenvolver o DPOC é um quadro que pode levar a óbito, pode levar a uma piora absurda na sua qualidade de vida. É aquela pessoa que você vai no hospital ver ela precisando de ventilação mecânica, é aquela pessoa que você vai ver ela internada com padrão respiratório alterado, é aquela pessoa que você vai ver que está com uma predisposição muito maior para pegar uma outra infecção ali, seja hospitalar, seja da comunidade. Enfim, é algo que você vai por mim não quer ter. E se você não quer ter, não fuma, porque se você ficar fumando, você tem uma chance altíssima de desenvolver a doença pulmonar obstrutiva crônica. É só isso, né, Matheus? Chega! Claro que não. Tem muito mais coisa. A gente pode falar, por exemplo, do câncer. O risco de câncer pulmonar que é extremamente aumentado quando você fuma. Mas, Matheus, eu já vi gente que nunca pôs um cigarro na boca e desenvolveu câncer de pulmão. Sim, gente. Cânceres acontecem, eles surgem, mas se você fuma, se você tem essa lesão constante, eu vou te explicar dois mecanismos pelo qual o cigarro aumenta o risco de câncer. O primeiro é pelas substâncias que são carcinogênicas, substâncias que têm potencial de desenvolver câncer. Só por causa disso, você já não deveria chegar nem perto. Mas de quebra, a gente está falando também de um composto que fica fazendo lesão em você o tempo todo. Como que surge um câncer? O câncer ele surge quando uma célula, o seu corpo tem células que estão sempre se renovando, certo? Nasceu uma célulazinha nova ali. Essa célulazinha tem uma chance pequena dela vir com defeito. Se ela vir com defeito, é uma célula cancerígena. Uma célula, não todos os defeitos são cancerígenos, mas um dos defeitos é a célula ser cancerígena. Ela fica se proliferando numa forma
que não tem função para o seu corpo, ela fica se proliferando de forma descontrolada. Quando essa célula surge, o seu sistema imune, isso é muito comum de acontecer, tá? As células cancerígenas surgem em todo momento. O seu corpo ele tem um sistema de defesa que identifica que aquela célula ela é cancerígena, ela é uma célula que é capaz de se tornar um tumor no seu corpo. O seu corpo vai lá e mata essa célula. Isso acontece o tempo todo. Só que você concorda comigo que quando você está tendo uma lesão, você está forçando o seu corpo a produzir cada vez mais células, e aí fica o tempo todo produzindo uma quantidade absurda de células. A chance de vir uma quantidade maior de células cancerígenas vai aumentando. Então, esse quadro de uma inflamação persistente promove uma produção de células novas cada vez mais constante, cada vez mais intensa, consequentemente aumenta o risco de sair uma célula com problema ali e o seu corpo não identificar, que é quando surge de fato o câncer, quando o seu corpo ele passa batido aquela célula que é cancerígena, que é com potencial carcinogênico. Enfim, dois mecanismos aí que explicam o aumento do risco de câncer. Compostos que causam câncer, inflamação persistente, promovendo o risco de uma célula cancerígena acabar passando batido. Só para não falar que eu não coloquei, é que eu não sei de cabeça os nomes, mas tem alguns compostos, acho que são 3 compostos que são os principais compostos cancerígenos do cigarro. Vou colocar aqui para vocês, que eu nem vou tentar falar aqui de cabeça. Mas esses cânceres que a gente fala, não é só câncer de pulmão não, tá? Cigarro pode causar câncer de boca, que é extremamente comum, câncer de laringe, câncer no rim, câncer na bexiga, câncer no pâncreas, laringe, não sei se eu cheguei a falar da laringe, mas também acontece, está relacionado. Enfim, cigarro, câncer andam de mãos dadas. Outra coisa que eu não comentei, as doenças cardiovasculares. O cigarro, ele aumenta muito o número de doenças cardiovasculares quando a gente olha de prevalência da população. Ele é um fator de risco absurdo para doenças cardiovasculares. Os principais, tá? Disparado, que aumenta muito o risco nos pacientes que são fumantes. AVC e infarto. Infarto do miocárdio, tá? A gente tá falando desses dois, são os mais comuns. Eu tinha preparado para explicar para vocês os mecanismos pelo qual isso acontece. Mas eu nem vou explicar, não vou entrar em detalhes aqui, porque eu acho que o vídeo já está meio extenso. Mas só lembra que tem a ver com compostos como a nicotina, que aumenta a frequência cardíaca, outros compostos ali que são nocivos, lembra dos radicais livres que eu falei, enfim, que vão fazendo lesão endotelial, que eu comentei lá no começo, lesão dos vasos sanguíneos, principalmente ali. Lembra que eu falei da peroxidação lipídica, promove placas, formação de placas, tudo isso colabora para o infarto, para o AVC, tá bom? Não vou ficar entrando aqui em mecanismo fisiopatológico não, para o vídeo não ficar sem graça também. E ainda tem outros efeitos, que são os efeitos sistêmicos. O que o cigarro pode causar numa pessoa? Bom, eu vou falar aqui uma coisa que muita gente já sabe, né? Infertilidade. Infertilidade é uma coisa que é muito comum de acontecer com pacientes que fumam por longos períodos de tempo uma carga muito alta de nicotina. Disfunção erétil também. Todo mundo manja disso daí, né? Cigarro, disfunção erétil andam de mãos dadas também. Osteoporose, ossos fracos, né? Aquele problema dos ossos que ficam com porosos, com buraquinhos, acontece também com o uso do cigarro. Maior risco de infecções respiratórias, né? De modo geral também. Problemas de pele, a pessoa fica com uma pele muito mais... ela fica com a aparência de estar mais velha, como se ela estivesse envelhecendo por conta do uso do cigarro. E queda da imunidade de modo geral, inclusive pacientes com HIV têm que tomar muito cuidado com o uso de cigarro, porque isso acaba piorando o quadro de imunossupressão que o próprio paciente já tem. Enfim, simplificando, cara, o cigarro ele vai te dar uma sensação de prazer? Vai. Só que essa sensação de prazer, ela leva a uma resistência que promove uma dependência. Você vai ter que fumar cada vez mais para ter os mesmos efeitos. E mesmo que você desconsidere a questão do vício, da dependência, tem todos esses mecanismos. Na verdade, tem muito mais até do que eu falei aqui, mecanismos que vão lesionando todos os sistemas do seu corpo, cara. Eu falei aqui, ó, seu sistema reprodutor foi afetado, você não tem mais fertilidade, não tem mais função erétil, o seu sistema respiratório está ferradíssimo, seu sistema digestório tá destruído porque você lesionou pâncreas, você lesionou fígado, lesionou seus vasos sanguíneos, você lesionou seu sistema nervoso, cara, você lesionou tudo no teu corpo para ter uma sensação de prazer que você consegue de forma eficiente com práticas saudáveis.
Você quer liberar endorfina, quer liberar dopamina? Vai fazer um exercício, vai ler um livro, vai fazer algum esporte, vai assistir um filme que seja, vai fazer alguma outra coisa que não vai ficar destruindo o teu corpo. Que tal? Fazer uma alimentação saudável, interagir com pessoas, melhorar teu ciclo social, tudo isso vai ter os mesmos efeitos, cara. Você vai ter liberação de dopamina, você vai melhorar sua concentração, você vai ter noradrenalina, você vai ter de tudo, cara, sem precisar destruir teu corpo. Então, para com essas ideias de cigarro, para de fumar, não tem coisa boa no cigarro. Eu não vou ficar aqui, eu sei que vai ter gente que vai comentar, o cigarro ele ajuda a prevenir uma doença específica. Cara, para com isso, gente. Não compensa, vai por mim, isso não compensa. Então, se você estava esperando que o aluno de medicina aqui iria falar alguma coisa boa sobre o cigarro, sinto te decepcionar, mas aqui está um vídeo, acho que já deve ter dado quase meia hora de eu descendo a lenha no cigarro. Se você gostou desse vídeo, por favor, clica no gostei aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, isso é muito importante. A maioria das pessoas que estão inscritas no nosso canal não está recebendo os vídeos porque não ativou o sininho, e a maioria das pessoas que estão assistindo os nossos vídeos não está inscrita. Então, ajuda a gente a bater a nossa meta de 10 mil inscritos esse ano. Um grande abraço a todos e bons estudos!